Bom dia, gente. Bem-vindos à nossa sexta aula sobre limites e derivadas da RDE. É a nossa última aula. No entanto, nessa aula que é o assunto de derivadas, o último assunto de derivadas, são três assuntos, ele contempla três assuntos diferentes, que é derivadas sucessivas, derivadas de funções implícitas e derivadas de funções paramétricas. Então, eu vou particionar essa aula em três aulinhas menores, para que vocês fiquem mais fácil de vocês assistirem, não fique muito cansativo também. E como os assuntos são independentes, eu acho que fica melhor dessa maneira. Tá? Então, o primeiro assunto é derivada sucessiva. Então, para quem pegou bem o assunto de derivadas, principalmente a parte de derivação, regras de derivação, então, ele é um assunto bem simples. É só a ideia, assim, de que quando eu tenho uma derivada, eu posso derivar ela mais de uma vez. Então, assim, eu derivo uma função, chego numa outra função. Posso derivar essa função novamente, fazendo isso indefinidamente. E essas derivadas que eu vou obtendo, a gente chama de derivadas sucessivas, tá? Então, aqui está uma forma de eu representar a derivada de ordem 2, ou derivada segunda da função. Então, o que acontece? Eu tenho a primeira derivada, derivo de novo, represento aqui com duas aspas a derivada segunda da função. Essa notação aqui é mais comum na física, ou em outros contextos da matemática, quando a gente aplica matemática em outros contextos, que a gente indica como diferencial, né? Então, eu tenho a derivada segunda da função em termos da função x. Quando a gente for estudar cálculo 2, que eu tenho uma função de mais de uma variável, a gente trata as derivadas como derivadas parciais da função. Então, a gente usa mais essa notação do que essa. No cálculo 1, por motivo assim de abreviação mesmo, de ficar mais simples de escrever, a gente usa assim a forma de representar. A forma que vocês escolherem, as duas estão corretas, tá? Mas, assim, é mais comum a gente usar essa no pré-cálculo 1. No cálculo 2, a gente vai usar uma notação semelhante a essa, tá? Então, assim, se eu tiver quando a gente for resolver o problema, vai aparecer um n, que seria até onde eu quero derivar. Então, eu quero derivada de ordem n da função. Então, se n indica assim, eu quero derivar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e assim por diante, tá? Então, digamos que eu quero derivar 3 vezes. Então, eu vou colocar lá na função, derivada, 3 linhas. Se esse n aumentar, derivada n4, n5 e assim por diante, a gente usa uma notação dos números romanos, só que com letra minúscula. Então, IV seria derivada quarta, V derivada quinta, VI derivada sexta. E existe uma outra notação ainda que a gente usa principalmente quando a derivação vai ficando com números muito grandes. Então, assim, quero derivada 50 da função. Aí, a gente pega e coloca entre parênteses F50 da função. F100, entre parênteses também. E aí, o que eu tenho que entender, gente, o que vocês têm que entender, é que a função, ela não está elevada a 100, ela não é uma função elevada a 50, é uma função, é a notação de que a função vai ser derivada 50 vezes, derivada 100 vezes. Então, sempre vai ter que colocar ela entre parênteses ali, a ordem da derivação. E aí, a gente pode falar que ela é uma derivada segunda, aqui na ordem 2, né? Ou derivada de ordem 2 ou derivada segunda. Derivada de ordem 3, derivada terceira. Derivada de ordem 4, derivada quarta. Então, assim, a gente pode usar as duas formas de falar, tá? Como resolver? Para resolver, gente, é simples. Antes disso, só vou escrever aqui, ó, na outra anotação, né? Uma derivada terceira, como que ficaria? D3 de F dx3. Então, ó, derivada terceira em relação ao x. Vou derivar em relação ao x 3 vezes, certo? O exemplo que a gente vai resolver, eu trouxe 3 exemplos, gente. Só deixa eu escrever aqui o primeiro exemplo, a gente vai começar com uma função mais simples. Então, olha, função, exemplo 1, tem a função f de x igual a 3x à quinta, mais 2x ao cubo, menos x, com n igual a 4.
Então, eu tenho que derivar 4 vezes a função. Então, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a derivada primeira. Então, ó, f' de x é uma função polinomial. Então, a gente vai usar a ideia de como que deriva uma função polinomial. Então, ó, primeiro passo eu vou fazer bem detalhado, nos próximos a gente vai fazer um pouquinho mais direto, mas para relembrar nesse primeiro passo eu vou fazer bem detalhadinho. Então, o 3 é constante, eu posso comutar com a função. Então, se eu derivo uma função e ela está multiplicada por uma constante, a constante não atrapalha, ela continua sendo multiplicada pelo resultado da derivada. Isso é uma das propriedades que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, derivada do x à quinta. Derivada do x à quinta, ele cai esse 5 do expoente, multiplicando x, e diminui 1 do expoente. Então, vai ficar 5 menos 1. Sempre vai diminuindo o expoente quando eu tenho uma potência de x, tá? Então, 2 é constante, 3 cai ali na frente do x, diminui 1 do expoente. X, quando não tem nada no expoente, o expoente é 1, então vai ficar 1 vezes x, 1 menos 1. Aí, simplificando as operações, 3 vezes 5 é 15, x à quarta. 2 vezes 3 é 6, x ao quadrado. E aqui eu vou ter menos 1, x elevado a zero. Lá na primeira PNP, quando a gente viu as propriedades de potência, a gente sabe que qualquer número, não é só o x, mas qualquer número elevado a zero é 1. E aí, como resposta para a primeira derivada, eu vou ter, ó, 15x à quarta mais 6x ao quadrado menos 1. Aí, aqui eu vou colocar repetir, gente. Às vezes eu não repito, porque a gente vai economizando tempo. Aí eu só coloco o sinal de igual. Mas o ideal é que a gente repita, tá? E aí, a gente vai para a derivada segunda da função, né? Derivada segunda da função, então, eu vou pegar o resultado anterior e derivar de novo. Então, o processo é o mesmo. O 4 cai na frente do 15, multiplicando x, então vai ficar 15 vezes 4, que é 60, diminuindo o expoente. O 2 cai na frente do 6, multiplicando x, vai ficar 6 vezes 2, 12, x. 1 é constante, vai zerar. Então, só reescrevendo aqui sem o zero, 60x ao cubo mais 12x. Certo? Então, ó, aqui eu já fiz de forma direta. Não lembra, gente, quer fazer passo por passo? Pode fazer, tá? O professor aqui vai fazer de forma direta para ficar mais fácil aqui de colocar tudo numa folha só. E também, assim, que quando a gente pega a ideia, vai ficando mais simples, a gente não precisa ficar perdendo tempo escrevendo todas as etapas, tá? O que eu quero também, gente, eu falando isso, né, que eu vejo alguns resultados de vocês, principalmente na resolução das listas, que eu tô percebendo, as pessoas estão colocando as coisas muito diretamente. Uma coisa é você fazer a derivação aqui de forma direta, 3 vezes 5 e tal. Mas tem coisas que não tem como vocês pularem. Então, tem passos que são importantes. E como eu preciso entender o raciocínio de vocês na hora que vocês estão resolvendo a lista, para mim, enquanto professora, eu tenho que acompanhar a aprendizagem de vocês dessa maneira. Então, como que eu vou acompanhar isso? Vendo passo por passo que vocês estão fazendo. Se vocês colocam a resposta já diretão, eu não consigo entender se vocês conseguiram fazer ou não. Principalmente porque eu dei a resposta no gabarito. Então, é bem simples colocar lá só a resposta do gabarito. Então, assim, nas listas, façam passo por passo, tá bom? Então, voltando, né, a derivação. Então, deriva aqui, ó, 60x ao cubo mais 12x. Então, o 3 cai ali na frente do 60, vai ficar 180x ao quadrado, diminuindo o expoente. 12x, vou derivar, fica constante, derivada de x é 1. Não preciso colocar aqui, porque 12 vezes 1 é 12 mesmo. Derivada quarta, que é quem a gente deseja, né? Vou cair esse 2 aqui na frente do 180. 180 vezes 2, 360x. Derivo 12, constante, dá zero. Então, não preciso colocar. E aí, a gente chega na resposta que a gente desejava, né? Que seria a derivada quarta da função. Então, olha, comecei lá com uma derivada quinta e ele foi caindo o expoente, ficando de forma mais simples até chegar aqui na derivada quarta com 360x. Se eu derivasse mais uma vez, ia sobrar só a constante, 360. Se eu derivasse mais uma vez, ia dar zero. E a partir da derivada sexta, todas as funções derivadas seriam zero também, certo?
porque daí acaba, a variável acaba sumindo e daí acaba ficando só constante, a derivação sempre vai ser zero. Então, gente, olha, na função polinomial, a tendência de quando a gente resolve as derivadas, ela é ficando cada vez mais simples. Algumas funções têm essa característica também. Mas existem algumas situações em que eu derivo e não fica mais simples, fica um pouquinho mais complexo. Então, vai depender da carinha da função, tá bom? Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho uma função exponencial. Nessa função exponencial, eu quero derivar ela até a ordem 3. O que a gente vai fazer primeiro? Então, a gente vai olhar lá na tabela. Então, eu quero que vocês se atentam a duas coisas. Então, a primeira é quem é a função. A função que a gente vai derivar é a função exponencial. A função exponencial básica, ela vai ter só o x lá em cima. Como eu tenho 2x mais 1, significa que eu tenho uma função composta. É uma função exponencial composta com uma função de primeiro grau. Então, se é uma função composta, eu tenho que usar a regra da cadeia para resolver, certo? Então, a gente vai já aproveitar para relembrar a regra da cadeia. Nas tabelas de derivada, se vocês forem observar, ele já traz a regra da cadeia junto. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Observem a expressão ali, número 5. Então, ó, número 5, a função é y e na 5. E na 5 não, e na u. Seria a função exponencial e na u. Vou derivar a função exponencial. Vai ser ela mesma, a e na u, vezes o'. Esse u' aqui remete, gente, à ideia de que o que está no expoente é uma outra função. Então, u é uma função, então vou derivar a função que está lá no expoente. Então, é a regra da cadeia, tá? Deriva a função externa vezes a derivada do que está dentro da função externa, tá? Essa derivada, eu vou deixar essa tabela de derivadas, eu vou deixar lá na verdade, acho que eu já deixei no material de vocês. E existe essa outra tabela que também é legal. Eu não consegui encontrar, gente, mas vocês podem procurar, dar uma procuradinha na internet. Se vocês conseguirem encontrar, eu gosto bastante dela. A anotação dela é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, ó. Que eu acho que seria a ordem da derivada, a sequência aqui dos números, ela varia. Lá era derivada, fórmula número 5. Aqui é a fórmula número 10, ó. Derivada, esse aqui é o símbolo de derivação, né, ddx, derivada da função e na u, seria ela mesmo, vezes a derivada do que está lá no expoente, certo? Então, ó, é essa a ideia que a gente vai usar o formulário. Então, vamos aprender a usar o formulário. Então, quem que vai ser a derivada dessa função que a gente tem aqui? Então, é como se eu tivesse aqui em cima um u e eu vou derivar a função e na u. Então, derivada da função exponencial é ela mesma, seria o e na u. Quem que é o u? 2x mais 1. Vezes a derivada do u. Então, seria o u'. Quem que é o u'? É a derivada do expoente. Quem que é a derivada do expoente? Então, vai ser 2, derivada de 2x é 2. Lembram lá que a gente derivou no exercício 1. X, 1 menos 1. Então, vamos fazer aqui por passo, primeira etapa, né? Derivada do 1 é constante, 0. Então, reorganizando, né? Vai ficar e na 2x mais 1, vezes e na 1 menos 1. E na 1 não, é x na 1 menos 1, é x elevado a 0. X elevado a 0, a gente viu que vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 1, que é 2. Mais 0, 2. Só que a gente não costuma deixar o 2 para trás da função exponencial. Então, é comum, não que esteja errado, mas é mais elegante escrever a função com a constante multiplicando a função, e não com a constante após a função, né? Então, só para deixar mais bonitinho, a gente vai escrever assim, ó. 2 e na 2x mais 1, certo? Então, essa é a primeira derivada da função. Então, relembrando que aqui a gente usou a regra da cadeia. Derivou a função externa vezes a derivada do que estava dentro da exponencial, tá? Derivada segunda da função. Então, a gente vai até a derivada de ordem n. N não, até a derivada de ordem 3. Mesma ideia. O 2 aqui é constante, então eu vou repetir, ele não vai atrapalhar. E aí, eu vou derivar aqui, ó, a derivada de e na 2x mais 1. Então, quem que é derivada de e na 2x mais 1? É ela mesma,
vezes a derivada do que está no expoente, que a gente viu que é, derivada de 2x é 2. Derivada do 1, 0, então não precisa colocar. De aparecer um 2 aqui na frente, um 2 atrás multiplicando. Vou pegar a ordem dos fatores, não altera o produto. Eu vou pegar esses dois e vou multiplicar. E vai ficar 4. 4 e na 2x mais 1. Derivada terceira da função. Mesma coisa. O 4 não atrapalha a nossa vida. Vou derivar o e na 2x mais 1. Então, é ela mesma. Vezes a derivada do carinha de cima. Derivada do carinha de cima, a gente sabe que é 2. 4 vezes 2 é 8. E na 2x mais 1. Então, olha, gente, que nessa situação existe um padrão que está acontecendo. Então, se a gente fosse derivar a quarta vez, aqui não precisa. Se o exercício pedir até a ordem 3, não precisa continuar. Mas aqui eu só quero explicar um negócio para vocês. Então, olha, se eu quisesse de ordem 4, o que estava acontecendo? Sempre vai ser a mesma função. O que está acontecendo é que aqui era 2, virou 4, virou 8, então a próxima provavelmente vai virar o quê? Vai virar um 16. Por quê? Sempre está aparecendo esse 2 multiplicando no final, que é a derivada do u. Então, sempre esse 2 vai aparecer. De uma linha para outra, esse 2 vai aparecer. Então, 8 vezes 2 é 16. Se aparecesse uma derivada quinta, mesma coisa. Multiplica isso aqui por 2, vai dar 32. E assim vai, tá, gente? Então, se eu quisesse uma derivada de ordem n, onde n é um n qualquer, eu conseguiria escrever uma fórmula de recorrência. Porque, ó, derivada primeira é 2, derivada segunda é 4. 4, se a gente for pensar, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, ó, derivada segunda, 2 ao quadrado. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, derivada terceira, 2 ao cubo. 4, na derivada quarta, eu tenho 16. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Então, derivada quarta, 2 à quarta. 32 é 2 à quinta. Derivada quinta, 2 à quinta. Então, numa expressão aqui para n, se pedisse o exercício, quem que seria? Seria 2 elevado a n e na 2x mais 1. E aí, eu conseguiria escrever uma fórmula de recorrência para qualquer valor de n que eu quisesse, que eu desejasse. Precisa fazer isso? Só se o exercício pedir. Se pedir para criar uma fórmula de recorrência, tem que fazer isso. Se não pedir, não precisa. Mas esse conhecimento aqui, gente, é útil para quando a gente for trabalhar com séries, quando a gente chegar em cálculo 2. Que séries, sequência, eles usam algumas fórmulas de recorrência, então é útil para vocês entenderem já como que é o processo de criar essas fórmulas. Detalhe, eu só posso fazer isso se existissem esses padrões. Então, aqui nesse caso, é uma função que segue um determinado padrão. Mas se não seguisse um padrão específico, eu não conseguiria escrever uma fórmula de recorrência, ok? Então, esse é o exemplo 2. A gente vai ver agora o último exemplo dessa aula. E aí, a gente vai ver as aulas seguintes pra frente, tá bom? Eu vou colocando aos poucos aí lá na plataforma, tá, gente? Eu vou tentar gravar tudo hoje, mas se eu não conseguir, assim, ao longo da semana, eu vou colocando ali as últimas aulas. Então, olha, exemplo 3. Eu tenho uma função, agora, que eu tenho uma multiplicação entre elas. Então, eu vou ter que usar para resolver essa função, essa derivação, eu vou ter que usar a regra do produto. Para quem não lembra a regra do produto, se eu tiver duas funções multiplicadas, aqui eu vou colocar com u e v, para vocês não confundirem com f, seria a derivada da primeira vezes a segunda, mantém a primeira, deriva a segunda, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai usar na regra do produto. Então, assim, observação, se eu tiver uma constante, não é regra do produto, porque a função, o 2 é como se fosse uma constante, eu posso não considerar ele como sendo uma função, apesar de se eu tiver um número, eu posso tanto considerar como uma função ou não, posso considerar ela como uma função constante, ou posso considerar ela apenas como um número. Mas assim, fica mais fácil considerar ela como um número e usar a propriedade para constantes. E eu uso a regra do produto quando eu tenho duas funções que envolvem x. Ó, aqui eu tenho um x ao quadrado e aqui eu tenho um seno de x. Então, se aparecer o x num fator e x em outro fator, então eu uso a regra do produto, tá bom? Como que faz isso, né? Então, ó, derivada da função
quando n vale 3. Então, o que a gente faz? Então, esse aqui seria o nosso U, esse seria o nosso V. Então, a gente vai manter a segunda, nesse primeiro termo aqui, a gente vai derivar a primeira e manter a segunda. Então, eu vou derivar aqui, ó, o x ao quadrado. Então, vai ficar 2x, diminuindo o expoente, vezes, vou manter a segunda exatamente como ela é. Então, seno de x. Coloca um sinal de mais, que é da fórmula, escreve a primeira como ela é e deriva a função seno. Para quem não sabe ou não lembra, não sei se a gente chegou a abordar, derivada da função seno. A gente vai olhar lá na tabela de derivadas. Então, ó, derivada da função seno, número 9. Seno de U, quem que é? Cosseno de U vezes U'. Esse U' a gente escreve na frente, porque senão a gente confunde. Pode confundir que a multiplicação está multiplicando o argumento da função e, na verdade, essa multiplicação ela acontece com a função e não com o argumento da função. Então, ó, seria o seno de U vezes... derivada do seno de U seria o cosseno de U vezes U'. No caso ali, o nosso U é só x, então seria cosseno de x. Derivada de x, 1. Então, fica só cosseno de x mesmo. Então, vai ficar derivada do x, cosseno de x. Beleza. Não tem como juntar essas duas coisas, porque são coisas distintas. Eu tenho função seno de um lado, cosseno no outro termo. Então, não tem como juntar elas, tá? Só que aí, o que acontece? Da primeira derivada, olha, eu tenho uma função que tem uma multiplicação entre as duas. Aqui eu tenho duas multiplicações sendo adicionadas. Então, ela uma expressão que, olha, ela não ficou mais simples, ela ficou mais complexa do que a anterior, tá bom? O que a gente vai fazer agora na segunda derivada? O mesmo processo, só que eu vou dividir aqui em duas partes. Uma que eu vou continuar resolvendo em verde e essa outra parte que eu vou resolver em laranjado. Mas elas fazem parte da mesma função. Eu só vou quebrar assim, gente, porque eu tenho duas multiplicações, então eu vou ter que usar a regra do produto nessa parte e regra do produto nessa parte também, tá bom? Então, ó, deriva a primeira função. Derivada de 2x é 2. Mantenha a segunda. Coloco o sinal de mais. Vou manter agora o 2x e vou derivar o seno de x. A gente viu anteriormente que derivada do seno é cosseno de x. Beleza, então essa parte aqui é referente ao que está ali no primeiro parênteses. Vou colocar um sinal de mais e agora eu vou derivar o que está aqui, ó, dentro desse outro parênteses. Então, deriva a primeira função, 2x. Derivada, mantém a segunda, né? Então, cosseno de x. Mais, vou manter o x ao quadrado e agora eu vou derivar a segunda, derivada do cosseno de x. Vou olhar lá na tabela de derivadas. Derivada da função cosseno, se vocês forem enxergar aqui, ó, gente, é a número 10. Y igual ao cosseno de x. Qual que é a derivada? Menos seno de u vezes u'. Então, o nosso u é x. Derivada de x é 1. Então, vai ficar menos 1 seno de u. Então, menos seno de u. Ou menos seno de x, né? Então, aqui é menos seno de x. Lembrando, gente, tem o sinal de vezes e vou escrever uma coisa que tem o sinal de menos. Tem que colocar parênteses, porque não pode ficar sinais consecutivos sem parênteses, tá bom? Regra básica aí de matemática, né? Então, reorganizando nossas contas, né? Então, vai ficar 2 seno de x mais 2x cosseno de x mais 2x, só tirando dos parênteses primeiro, né? 2x cosseno de x, e aqui faz regra de sinal, mais com menos é menos,